da Universidade Federal do ABC. Como já foi dito aqui várias vezes, a nossa intenção é refletir sobre diversas questões, desde aquelas postas pelo confinamento e pela pandemia de Covid-19, suas implicações para o futuro e as experiências passadas, incluindo questões mais amplas das relações internacionais, da política externa brasileira e da economia política mundial, né? Vários professores e professoras já participaram de edições anteriores e eu mesmo já debati com vocês o tema ao qual vamos voltar hoje, a saber, crise sistêmica e alternativa sistêmica. De uma maneira geral, a questão que a gente se propõe a discutir sob esse título é: no day after, o mundo vai continuar como ele é hoje? Haverá ou poderá ocorrer uma mudança profunda? Se houver uma mudança profunda, de que natureza, de que profundidade será essa mudança? E se nós consideramos que o que está em curso é uma crise sistêmica, a alternativa vai ser também sistêmica? Pois bem, na edição anterior sobre esse tema, eu enfatizei muito que nada está pré-definido, que tudo depende da correlação de forças que se estabeleça agora, durante a crise, seja em cada país, seja em âmbito mundial. Por exemplo, o período entre 1914 e 1945 foi um período de crise profunda, 2 guerras mundiais, uma crise econômica mundial, vários conflitos brutais em diferentes regiões do mundo. E o que resultou desse longo período de conflito foi um mundo em que houve, em algumas regiões, o estado de bem-estar social, em outras regiões houve uma descolonização e, de maneira geral, houve uma relativa democratização política, tudo em comparação com o que havia antes. E esse resultado, welfare state, descolonização, democratização e desenvolvimento, ocorreu porque, na fase final daquela crise, prevaleceram setores socialistas e democráticos. Se a gente olhar a crise dos anos 70 e a crise de 2008, mais recente, a gente vai ver um desdobramento completamente diferente, né? O day after da crise dos anos 70 e o day after da crise de 2008 foi um mundo pior do que aquele mundo que havia antes. E por que isso? Fundamentalmente porque os setores socialistas e democráticos do mundo inteiro estavam passando, naquele momento, e estão passando nos dias atuais, por dificuldades muito grandes. O que quer dizer que as forças que causaram a crise continuam governando o mundo durante a crise e continuam governando depois da crise. E o resultado é um mundo igual ou pior do que aquele que havia antes. Portanto, o novo normal, aquilo que virá depois, aquilo que virá no day after, pode aprofundar as piores características do normal de ontem. Por exemplo, nós podemos ter um mundo com mais desigualdade, com mais estado de exceção, com mais controle e vigilância sobre as pessoas, com mais neoliberalismo, com mais guerras, etc. Mas eu também comentei, na edição passada, que existe um discurso muito otimista, segundo o qual nada será como antes, segundo o qual o resultado da pandemia e da crise que vivemos hoje será amanhã um mundo melhor. Pois muito bem. Um bom exemplo desse otimismo foi o discurso feito por um dos doutores honoris causa do nosso país, né? Pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, como ele é conhecido popularmente, como todos sabem, recebeu mais de 26 títulos de doutor honoris causa, e um deles foi concedido no dia 4 de dezembro de 2013 pela Universidade Federal do ABC. Pois bem, o nosso doutor honoris causa, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de maio de 2020, fez um discurso através das redes sociais, onde ele disse o que eu vou passar a ler. Meus amigos e minhas amigas, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, quero começar a minha fala prestando solidariedade aos familiares de todas as vítimas do coronavírus
e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão lutando para salvar vidas em todo o mundo. Um vírus desconhecido conseguiu fechar fronteiras, trancar em casa mais de 3 bilhões de seres humanos e mudar de maneira dramática a vida de cada um de nós. Há 3 meses, estamos como num longo túnel sem fim, recebendo a cada dia notícias piores que as do dia anterior. A humanidade desperta todos os dias torcendo para que o número de mortos de hoje seja menor que o de ontem. Estamos vivendo os mais tenebrosos dias da nossa história. O vírus que ataca a todos, indistintamente, mostrou que a raça humana não é imortal e pode até desaparecer. A história nos ensina, porém, que grandes tragédias costumam ser parteiras de grandes transformações. O que nós esperamos, o que eu espero, é que o mundo que virá depois do coronavírus seja uma comunidade universal, em que o homem e a mulher, em harmonia com a natureza, sejam o centro de tudo, e que a economia e a tecnologia estejam a serviço deles, e não o contrário, como aconteceu até hoje. No mundo que eu espero depois da tragédia do coronavírus, o coletivo haverá de triunfar sobre o individual. A solidariedade e a generosidade triunfarão sobre o lucro. Um mundo em que ninguém explore o trabalho de ninguém. Um mundo em que se respeitem as diferenças entre um e outro. Um mundo em que todos, absolutamente todos, dispõem de ferramentas para se emancipar de qualquer tipo de dominação ou de controle. Mas as grandes tragédias são também reveladoras do verdadeiro caráter das pessoas e das coisas. Não me refiro apenas ao deboche do presidente da República, com a memória de mais de 5 mil brasileiros mortos pelo Covid. A pandemia deixou o capitalismo nu. Foram necessários 300 mil cadáveres para a humanidade ver uma verdade que nós, trabalhadores, conhecemos desde o dia que nascemos. A tragédia do coronavírus expôs, à luz do sol, uma verdade inquestionável. O que sustenta o capitalismo não é o capital. Somos nós, os trabalhadores. É essa verdade, nossa velha conhecida, que está levando os principais jornais econômicos do mundo, as bíblias da elite mundial, a anunciarem que o capitalismo está com os dias contados. E está mesmo. Está moribundo. E está nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, a tarefa de construir esse novo mundo que vem aí. O Brasil sempre foi uma terra de esperanças. Apesar das extremas dificuldades, nós que nascemos e vivemos aqui soubemos enfrentá-las e soubemos nos reinventar para crescer. O ódio e a ignorância se alimentam um do outro e são o oposto do que vai na alma brasileira. Como brasileiro, tenho a certeza de que sairemos desta tragédia para um mundo melhor, para um Brasil melhor. E é agora, em plena tempestade, que os brasileiros revelam o que são, o que somos, generosos, tolerantes e solidários. E é com esse espírito, essa alegria e essa criatividade que estamos todos lutando para sair das trevas e fazer chegar o mais depressa possível o amanhecer da justiça social, da igualdade e da liberdade. Espero que a tragédia do coronavírus seja a parteira do verdadeiro mundo que sonhamos. Viva o povo trabalhador, viva o 1º de maio, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem, eu li para vocês o discurso feito pelo doutor honoris causa da Universidade Federal do ABC, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de maio de 2020. Eu convido vocês agora a analisar as ideias centrais desse discurso. Vamos começar pela frase: espero que a tragédia do coronavírus seja a parteira do verdadeiro mundo que sonhamos. Ou então, pelo início: a história nos ensina, porém, que as grandes tragédias costumam ser parteiras de grandes transformações. Lula não foi o primeiro a utilizar esta imagem da parteira. Um dos que já fez isso no passado foi Karl Marx, que no capítulo 24 de O Capital, aquele capítulo dedicado à acumulação primitiva, disse que, abre aspas, a violência é a parteira de toda a velha sociedade que traz uma nova em suas entranhas. O que nos chama a atenção é que no texto de Lula, a parteira é a tragédia do coronavírus. É como se Lula nos dissesse que, diante da tragédia, as pessoas vão acordar para a necessidade de construir um mundo melhor. Essa ideia se conecta à outra, exposta no início do discurso, a saber, o vírus que ataca a todos, indistintamente, mostrou que a raça humana não é imortal
e pode até desaparecer. De fato, a espécie humana não é imortal e algum dia vai desaparecer. Mas será mesmo verdade que o vírus ataca a todos indistintamente? Não é essa a opinião do ex-ministro da Saúde de Lula, Temporão, para quem o vírus tem uma preferência por pobres, negros e negras trabalhadores, que serão estes que vão ser contaminados e vão morrer em maior número. Algo similar ao que ocorre no dia a dia, assim como algo similar ao que ocorre nas guerras. Um dos motivos, aliás, pelos quais a classe dominante capitalista não se comove tanto quanto nós nos comovemos diante das mortes e do sofrimento. Por isso, é seguramente excesso de otimismo achar que a tragédia do coronavírus seja a parteira do verdadeiro mundo que sonhamos. Tudo dependerá de como nos comportemos frente à situação. Todos terão direito à quarentena ou apenas alguns? Todos terão direito à testagem ou apenas alguns? Todos terão direito a atendimento médico ou apenas alguns? Haverá fila única para as unidades de tratamento intensivo ou a rede privada continuará tendo mais leitos do que a rede pública? Todos preservarão os empregos e os salários ou apenas alguns? As liberdades democráticas serão mantidas ou serão restringidas seletivamente? Quem pagará a conta da crise? Os banqueiros e os ricos ou os servidores públicos e os pobres em geral? Mas atenção, é normal encontrarmos excesso de otimismo em lideranças políticas. O próprio Marx, que citamos no início, tem diversos textos que exalam otimismo. O otimismo da vontade e o ceticismo da razão, dizia Antônio Gramsci. Evidente que Lula exagera um pouco quando ele fala que é agora, em plena tempestade, que os brasileiros revelam o que são, o que somos, generosos, tolerantes, solidários. E é com esse espírito, essa alegria e essa criatividade que estamos todos lutando para sair das trevas e fazer chegar o mais depressa possível o amanhecer da justiça social, da igualdade e da liberdade. O velho da Havan, o dono da Madeiro e o presidente Jair Bolsonaro são brasileiros. Eles estão sendo generosos, tolerantes, solidários? Não é o que podemos concluir das afirmações que eles vêm fazendo publicamente acerca da crise. Lula diz também que, abre aspas, o Brasil sempre foi uma terra de esperanças. Apesar das extremas dificuldades, nós que nascemos e vivemos aqui soubemos enfrentá-las e soubemos nos reinventar para crescer. O ódio e a ignorância se alimentam um do outro e são o oposto do que vai na alma brasileira. Como brasileiro, tenho a certeza que sairemos desta tragédia para um mundo melhor, para um Brasil melhor. Penso que a verdade é um pouco diferente, a saber, que a sociedade brasileira, como qualquer outra sociedade, não é homogênea. Há diferenças ideológicas, sociais e políticas. Segundo alguns autores, essas diferenças remetem para a existência de diferentes classes sociais. Seja como for, não é possível falar que todos os brasileiros sejam isso ou aquilo. Será que podemos falar em predomínio desta ou daquela característica? Talvez sim, mas em nenhum caso podemos falar que todos estaríamos lutando por justiça social, igualdade e liberdade. Pelo contrário, há muitos brasileiros que são explicitamente contrários à igualdade e ou que acham que existe uma contradição entre igualdade e liberdade. Um exemplo disso está na ordem do dia de 31 de março de 2020, onde está escrito, abre aspas, os países que cederam às promessas de sonhos utópicos ainda lutam para recuperar a liberdade, a prosperidade, as desigualdades e a civilidade que rege as nações livres. Repetindo, a ordem do dia de 31 de março de 2020, assinada pelo ministro da Defesa, pelo comandante do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, diz que as nações livres são regidas por liberdade e desigualdades. Para alguns, portanto, liberdade rima com desigualdade e igualdade rima com autoritarismo. Claro que Lula sabe disso. Isto está dito no seu discurso na seguinte passagem, abre aspas, mas as grandes tragédias são também reveladoras do verdadeiro caráter das pessoas e das coisas. Não me refiro apenas ao deboche do presidente da República com a memória de mais de 5 mil brasileiros mortos pelo Covid. Fecha aspas.
Não sei exatamente o que pode ser o caráter das coisas, mas é óbvio que a tragédia está mesmo revelando o caráter das pessoas individualmente e das relações que as pessoas mantêm entre si. Isso pode ser visto nas famílias. Cresceu a violência contra as mulheres. Cresceu também a violência da PM paulista contra negros e negras moradores da periferia. Pode ser visto nas empresas, com o crescimento das demissões e dos cortes de salário. E pode ser visto também na relação entre as classes sociais. De maneira geral, durante a tragédia, cresceu a luta do capital contra o trabalho. E o Lula vai ao centro do problema quando diz que a pandemia deixou o capitalismo nu. Foram necessários 300 mil cadáveres para a humanidade ver uma verdade que nós, trabalhadores, conhecemos desde o dia que nascemos. A tragédia do coronavírus expôs à luz do sol uma verdade inquestionável. O que sustenta o capitalismo não é o capital, somos nós, os trabalhadores. Ou seja, a tragédia, ao tornar necessário o confinamento, deixou muitos capitalistas desesperados pelos efeitos que o isolamento social causa sobre a produção e sobre o consumo, assim como as pressões que causa no sentido de ampliar os investimentos sociais e, principalmente, aumentar a legitimidade dos investimentos sociais, ou ainda, de maneira mais geral, ao provar que o mundo enfrenta problemas que são insolucionáveis se as decisões continuarem na mão de milhares de capitalistas, centenas de empresas e dezenas de estados que os representam. Mas todos conhecemos a fábula da criança que diz que o rei está nu. O fato do capitalismo estar nu não significa que a maioria das pessoas enxerga isso. Nem significa que as pessoas ajam em correspondência com essa percepção. Portanto, a verdade inquestionável de que fala Lula talvez o seja para aqueles que enxergam esta verdade. Mas num mundo onde há terraplanistas e onde há pessoas convictas de que estamos de um vírus comunista, a verdade são muitas. Por isso, é preciso muita cautela diante da afirmação feita por Lula, segundo a qual abre aspas, essa verdade, nossa velha conhecida, que está levando os principais jornais econômicos do mundo, as bíblias da elite mundial, a anunciarem que o capitalismo está com os dias contados. E está mesmo, está moribundo, e está nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, a tarefa de construir esse novo mundo que vem aí. Não que não seja verdade, que certos meios de comunicação estejam mesmo afirmando isso, que o capitalismo está com os dias contados. Mas atenção, isso já aconteceu outras vezes na história. Certos ideólogos das classes dominantes às vezes incorrem na mesma atitude, com um sinal trocado, de certos ideólogos das classes trabalhadoras. Esses últimos, às vezes, dizem que o triunfo é inevitável e a vitória é certa. E os primeiros, às vezes, dizem que a derrota é certa e o fim é inevitável. Mas convenhamos, na batalha entre capitalistas e anticapitalistas, até agora, o capitalismo levou a melhor. E por quê? Entre outros motivos, porque, embora moribundo, o capitalismo tem uma imensa capacidade de regeneração e, inclusive, se alimenta da sua própria crise. Capitais pequenos, devorados por grandes, eles usam da crise para rebaixar salários e aumentar a exploração. Eles lembram aqueles guerreiros Highlander do conhecido filme. Enquanto não cortam a sua cabeça, eles continuam vivos. Portanto, o capitalismo estará com os dias contados apenas e se os trabalhadores fizerem aquilo que Lula fala no seu discurso, a saber, abre aspas, está nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, a tarefa de construir esse novo mundo que vem aí, fecha aspas. E, claro, para que os trabalhadores façam isso, é preciso começar tendo claro que a tarefa é construir esse novo mundo, que só virá aí se for construído, e não virá aí se os trabalhadores não fizerem a coisa certa. Em se tratando de seres humanos, um bom começo é projetar o que se pretende fazer. A capacidade de planejar o que se pretende fazer é uma das grandes qualidades dos seres humanos, um dos componentes fundamentais do processo de trabalho. E a construção de uma nova sociedade é, no limite, um processo de trabalho. Nesse sentido, é importante ver como Lula vê este novo mundo que vem aí, se os trabalhadores assumirem efetivamente a tarefa de construí-lo. Lula diz
que o que ele espera é que, abre aspas, o mundo que virá depois do coronavírus seja uma comunidade universal, em que o homem e a mulher, em harmonia com a natureza, sejam o centro de tudo, e que a economia e a tecnologia estejam a serviço deles, e não o contrário, como aconteceu até hoje. No mundo que eu espero depois da tragédia do coronavírus, o coletivo haverá de triunfar sobre o individual. A solidariedade e a generosidade triunfarão sobre o lucro. Um mundo em que ninguém explore o trabalho de ninguém. Um mundo em que se respeitem as diferenças entre um e outro. Um mundo em que todos, absolutamente todos, disponham de ferramentas para se emancipar de qualquer tipo de dominação ou de controle. Fecha aspas. As linhas que acabei de ler descrevem o que Marx diria serem características de uma sociedade comunista. Uma sociedade sem qualquer tipo de opressão, exploração, dominação. Uma sociedade igualitária e harmônica. Será essa a sociedade que virá depois do coronavírus? Depende, é claro, do que queremos dizer com a palavra depois. Se for depois, ou melhor, se por depois queremos dizer décadas ou séculos, pode ser que sim. Mas se por depois queremos dizer dias, meses e anos, certamente não. Diferente dos revolucionários alemães de 1848, que escreveram o Manifesto Comunista, diferente dos revolucionários russos de 1917, com seu paz, pão e terra, diferente dos revolucionários chineses de 1949, que falavam da nova democracia, diferente dos revolucionários de todos os tempos passados, que certamente acreditaram que no curto prazo poderia haver mudanças civilizacionais profundas, nós, em 2020, podemos ter a certeza de que, se o capitalismo for substituído por outra ordem social, isto será produto de um processo histórico mais ou menos prolongado. Aliás, foi assim na transição do feudalismo para o capitalismo, um longo período de transição que envolveu formas e características muito diferentes de região para região do mundo. Mas se é assim, como é que devemos avaliar o otimismo curto-prazista de Lula? Embora haja quem o acuse de radical, todos que conhecemos um pouco mais de perto Lula sabemos que ele é assumidamente um social-democrata, alguém que está preocupado em garantir soberania nacional, direitos sociais e liberdades democráticas e que fará o que for possível para conseguir isto com o mínimo de balbúrdia possível. Alguém que sabe que a luta é importante, que sem luta não tem conquista, mas que também calcula que devagar se pode ir ao longe e que às vezes o apressado come cru. Lula é alguém que acredita no diálogo e na conciliação. E se isso é verdade, por que cargas d'água alguém com essas características fez um discurso que, embora sem usar a palavra, fala de sua expectativa no comunismo? Ouvi a respeito uma tese segundo a qual Lula enfatizou o objetivo final para não ter que falar nada acerca dos difíceis problemas que vivemos no curto prazo. Por exemplo, como lidar, em tempos de quarentena, com um governo que vem reduzindo a soberania nacional, os direitos sociais e as liberdades democráticas. Um governo que é o maior aliado do coronavírus. Um governo neofascista que fala abertamente em golpe militar e que tem aliados nas redes sociais que berram guerra civil. Pode ser que esta tese tenha fundamento, que Lula tenha falado do longo prazo para não ter que abordar as dificuldades do curto prazo. Mas acho essa tese insuficiente. Lula poderia ter feito outros discursos se fosse só esse o seu objetivo. Que Lula tenha feito este discurso que fez revela, na minha opinião, algo mais. Na minha opinião, revela que em tempos de crise sistêmica, as pessoas procuram alternativas sistêmicas. Num livrinho publicado pela editora da Fundação Perseu Abramo, há alguns anos, eu escrevi o seguinte: em Matrix, trilogia dirigida pelas agora irmãs Wachowski, as máquinas alimentam-se da energia dos seres humanos, com os quais se conectam através de tubos finalizados em grandes agulhas que pinçam suas medulas. Mas os seres humanos só vivem quando sonham. Por isso, as mesmas máquinas que os exploram também os mantêm aparentemente livres para levar sua vida. Esta é
a Matrix, uma imensa realidade virtual ocultando a exploração da energia vital de toda a humanidade. Os poucos seres humanos que escapam da Matrix estão condenados a sobreviver entre dois mundos. Num deles, real e devastado, são perseguidos por monstrengos mecânicos. No outro, virtual e às vezes onírico, são caçados por avatares, liderados pelo agente Smith, que resume assim seu programa: um vírus. Os seres humanos são uma doença, um câncer neste planeta. Vocês são uma praga e nós somos a cura. Vírus? Praga? Cura? Soa atual? Matrix é apenas uma de muitas obras que mostram as criações da humanidade voltando contra ela própria. Apocalipses nucleares, vírus escapando de laboratórios, mutantes, zumbis. Noutra variante dessas distopias são as catástrofes naturais que destroem a humanidade, os seres vivos e o planeta Terra. Nesse caso, a tecnologia salva, mas salva apenas um pequeno número de pessoas. Raras vezes se explica, muito menos se justifica, como é escolhida essa minoria abençoada. As dezenas de milhões de espectadores habituam-se a considerar como uma dádiva na natureza que apenas alguns possam se dar bem ao final. A moral da história parece ser geralmente essa: a maior parte da humanidade perecerá, não num futuro distante, quando o Sol esfriar ou o universo encolher, mas num futuro próximo. O curioso em todas essas histórias é que a ordem capitalista está lá, até o último dos dias, viva e forte. Em Interestelar, por exemplo, o mundo está morrendo. Nem guerras há mais, mas o capitalismo segue vivo. Na verdade, os roteiristas que consideram inevitável o desaparecimento de toda e qualquer civilização têm, ao mesmo tempo, uma dificuldade imensa de imaginar o desaparecimento, seja do capitalismo, seja de qualquer forma de opressão e exploração de uns seres humanos sobre os outros. Jornada nas Estrelas e Guerra nas Estrelas, por exemplo, são pródigos em mostrar outras formas de vida, mas não conseguem mostrar outras formas de sociedade que não sejam variantes do escravismo, do feudalismo e do capitalismo. Já Avatar nos oferece apenas duas alternativas: uma espécie de comunismo primitivo versus um capitalismo imperialista. É como se o progresso não pudesse nos levar a nenhum lugar, senão à destruição, ao qual só poderíamos contrapor o passado natural. No fundo de todas essas fantasias tão pouco fantásticas está a interessante contradição entre as capacidades e os limites da humanidade. Nunca foi tão grande nossa capacidade produtiva, tecnológica e científica. Essa capacidade cresceu muito nos últimos 500 anos. Cresceu muito, em particular, nos últimos 50 anos. A aceleração do progresso fica mais evidente com o seguinte exemplo: um legionário do Império Romano provavelmente conseguiria se virar com as técnicas do Renascimento. Mas Júlio César e Da Vinci teriam dificuldades imensas para se adaptar ao nosso atual mundo mecânico, eletrônico, digital e nuclear. Assim como os pais modernos têm dificuldade em lidar com algumas novidades com as quais os seus filhos habituam-se desde bebês. Como resultado de toda essa ciência, tecnologia e produtividade acumuladas, hoje a humanidade tem a capacidade potencial de solucionar praticamente todos os problemas que desde os primórdios assombram nossa espécie, a começar pela fome, pelas doenças, pelas catástrofes naturais, pelas distâncias, pelas carências e pelos desejos. A rigor, para ganhar o pão de cada dia, não é necessário mais tanto suor. Mas a verdade é outra. Grande parte da humanidade continua vítima dos velhos problemas, ao mesmo tempo que aparecem novos problemas e dilemas, agora vinculados ao próprio progresso, ou pelo menos a maneira como nossa sociedade se relaciona com o progresso. Um dos exemplos disso é a convivência simultânea da fome, da desnutrição e da obesidade. Outro exemplo, os instrumentos que nos poupam tempo também devoram o nosso tempo. Carros capazes de velocidades acima de 120 km por hora arrastam-se a menos de 20 km por hora em ruas, estradas abarrotadas. Há tanta informação que há menos comunicação. Não por acaso, a ansiedade e a frustração tornaram-se endêmicas, ou quiçá epidêmicas, nos dias que correm. Talvez o principal exemplo da contradição em que nós estamos imersos seja de que, num mundo em que todos poderiam trabalhar pouco e viver bem,
há bilhões de pessoas obrigadas a trabalhar duro em troca de uma miséria, e outro tanto é privado até mesmo de um emprego, enquanto uma pequena minoria, que não trabalha, possui muito mais do que o restante todo somado. Como resultado desta realidade contraditória, os avanços obtidos nos últimos 50 anos convivem num mundo que parece uma panela de pressão prestes a explodir. Uma passada de vista sobre o que está acontecendo lembra a escalada de certos noticiários de TV catástrofe. Uma lista aparentemente interminável de crises de todos os tipos, econômicas e sociais, políticas e militares, ideológicas e ambientais. Por isso mesmo, não são poucos os que falam que estamos vivendo uma crise civilizacional. Não é por coincidência também que vivemos numa época de fundamentalismos de variados tipos. A mesma humanidade capaz de construir maravilhas parece estar com os dias contados. O que é que explica isso? Há várias teorias a respeito. E aqui eu volto a Matrix, mas exatamente para aquela cena em que Morpheus oferece a Neo a possibilidade de conhecer a realidade, a verdade. Mas antes, como Alice no País das Maravilhas, Neo tem que escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha. No nosso caso, a pílula azul leva de volta a teorias que ainda são dominantes em nossa época, as que consideram que o homem é o lobo do homem, que as coisas são como são e não poderiam ser diferentes, que a vida é assim mesmo, que podemos melhorar tudo desde que não mudemos nada e assim por diante. Já a pílula vermelha, por sua vez, conduz às teorias que consideram que os problemas da nossa época possuem raízes sociais, resultam de opções feitas por seres humanos que vivem em sociedade e que outras opções podem produzir outros resultados. Os que ao longo de sua vida escolhem a pílula vermelha não compartilham uma explicação única sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Como sabem as pessoas que conhecem a esquerda brasileira e internacional, unanimidade não é propriamente seu ponto forte. Ainda bem, aliás. Muito bem, portanto, o que podemos dizer remete ao final de Matrix. No final de Matrix, há um episódio muito interessante que os que assistiram devem lembrar e os que não assistiram devem fazê-lo. Escolher o caminho da construção de novas relações de produção, de novas relações sociais, não vai nos levar a nenhum paraíso. Pelo contrário, nós vamos continuar tendo de buscar soluções para o mundo real, onde vivem pessoas reais, com seus problemas, com seus defeitos e com as suas limitações. Escolher a pílula vermelha e o caminho da mudança nas relações sociais apenas significa que passaremos a buscar soluções para seguir adiante com toda a humanidade e para toda a humanidade. Soluções que sejam baseadas não mais na exploração e na opressão que o capitalismo maximiza, e sim soluções baseadas na cooperação, na livre associação dos produtores e das produtoras. Portanto, escolher a pílula vermelha nos mostrará apenas onde é que vai dar a toca do coelho. Nos mostrará apenas o que é o capitalismo do século XXI e quais os caminhos para superá-lo. E o que nós vamos fazer se tivermos êxito nisso? Na cena final de Matrix, cena final do episódio 1, que, na minha opinião, é o único que realmente é genial da trilogia. O Neo telefona para toda a humanidade e diz mais ou menos o seguinte: eu sei que vocês estão com medo. Vocês estão com medo da mudança. Eu não conheço o futuro. Eu não vim para dizer como isto vai terminar. Eu vim para dizer como isto vai começar. E, em seguida, Neo fala de um mundo sem regras e controles, sem limites nem fronteiras, um mundo onde tudo é possível. E encerra dizendo: para onde nós iremos é uma escolha que eu deixo com vocês. E com isso, nós terminamos a live de hoje, que foi dedicada a estudar o texto lido pelo doutor honoris causa da Universidade Federal do ABC, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de maio de 2020. Professor Palomar, muito obrigado pela exposição, pela aula. Pessoal, quem está acompanhando a gente no Facebook ou no Zoom também, quiser fazer inscrição de qualquer pergunta para o Walter, pode fazer, a gente vai perguntar para ele, e aí
ele responde nesses próximos minutos que a gente está aqui conversando, né? A gente já tinha acordado isso e está seguindo a mesma estrutura das lives anteriores. Então, escrevam as perguntas ou questionamentos que surgirem no Facebook, que o professor vai ter acesso, e aí a gente vai respondendo. Professor, quero aproveitar também, como sempre, de cara para agradecer, porque foi muito bom, muito interessante. Eu gostei muito das reflexões que você trouxe para a gente do Matrix, com o que está acontecendo e da reflexão em cima do texto do Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero te perguntar se, de fato, é o que a gente tem observado, que existe uma tendência antiglobalista nas relações internacionais no cenário atual. Se você vê uma tendência antiglobalista nas relações internacionais e um viés, uma oportunidade para que os estados adotem um posicionamento mais isolacionista.